São Mateus, capítulo 24, versículo 13, nos diz assim, somente um versículo: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Levante a sua mão à Bíblia e diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu preciso ouvir a sua palavra e recebê-la no meu coração. Se assente e engrandece o nome de Jesus com palmas bem forte nessa noite. Aleluia. Irmãos, aleluia. Aqui lemos a palavra de Deus, meus queridos irmãos. Sabemos que no capítulo 24 de São Mateus, aleluia, os discípulos, aqueles que estavam com Cristo, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que Jesus deu uma missão para eles cumprir, aleluia. Se nós formos ler no capítulo 24, meus irmãos, eles vão chegar diante de Jesus, aleluia. Eles vão perguntar para Cristo a respeito do final dos tempos, aleluia. A respeito do final do mundo, aleluia. Jesus diz para eles, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus diz para eles: não, olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque vão surgir muitos falsos profetas, vão surgir muitos falsos cristãos, e eles enganarão a muitos, aleluia. Jesus conta a respeito do final dos tempos. Jesus conta que o fim chegará, aleluia. Louvado seja Deus. Todos os dias, meus irmãos, que vão acontecer, Jesus contou para seus discípulos. Jesus estava falando a respeito, aleluia, do arrebatamento da igreja, a respeito que ele um dia viria para arrebatar, para buscar o seu povo, aleluia. Irmãos, aleluia, mas Jesus ele chega para seus discípulos e diz, aleluia, após ele falar do final dos tempos, após ele falar do final de todas as coisas, Jesus chega para seus discípulos e diz, aleluia, mas tem uma coisa, aleluia, Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O pecado irá se multiplicar, Jesus disse, a iniquidade vai se multiplicar muito, o amor de muitos vão se esfriar. Mas tem uma coisa: aquele que perseverar até o fim, aquele que guardar a palavra até o fim, aquele, aleluia, que batalhar, aquele que viver em santidade, em santificação até o fim, este será salvo, este irá alcançar a coroa de glória, aleluia. Mas não é para todos, não é para aqueles que perseverarem, disse Jesus. Irmão, quando as pessoas começam firme na presença de Deus, aleluia, quando as pessoas começam, aleluia, Jesus, até mesmo com um propósito tão grande no seu coração, em servir a Jesus, em servir a Cristo, diz não para o mundo, diz não para o pecado e diz, eu quero servir esse Jesus, eu quero seguir esse Cristo. Mas tem um detalhe: essa pessoa vai até um ponto e para no meio do caminho, aleluia. Essa pessoa vai até um ponto e desanima no meio do caminho, ou talvez até mesmo nem sai da presença de Deus, não sai da igreja, mas a sua vida está longe de Deus, está lado para o pecado, está lado para o mundo. Deixa que o mundo tome conta dele, tome conta dela. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, aquele que perseverar ali no primeiro amor, aquele que perseverar guardando os mandamentos de Cristo, o mandamento do Senhor, aquele que guardar a santificação até o último dia, esse será salvo, aleluia. Devemos perseverar, meus irmãos, devemos batalhar até o fim. É verdade que muitas vezes a luta é grande, isso é verdade, aleluia. Irmãos, a perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir a Jesus, mesmo enfrentando muitas dificuldades. Perseverar é não desistir, aleluia.
Seguir Jesus nem sempre é fácil, meus irmãos, mas se perseveramos, receberemos a recompensa de Deus, aleluia. Se perseveramos, se lutamos, se batalhamos, se levantamos a nossa cabeça, se prosseguimos adiante nesta batalha, nós receberemos a recompensa de Deus, aleluia. Irmãos, perseverar também é persistir em fazer o bem. Há muita tentação para desfalecer, mas com a ajuda de Deus você pode resistir. Perseverar é continuar fazendo o bem, independentemente das circunstâncias, por amor a Deus, aleluia. Perseverar, meus irmãos, é prosseguir fazer o bem. Perseverar é lutar, é batalhar, independentemente das circunstâncias, independentemente dos desafios que vamos encontrar. É verdade, meus irmãos, a luta irá vir, a barreira irá se levantar. Neste mundo, o pecado se multiplica, a iniquidade se multiplica, mas tem uma coisa: se nós prosseguirmos, se nós perseverarmos, mesmo não sendo fácil, se nós levantar a nossa cabeça e dizer para nós mesmos: eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Cristo, porque Ele me amou, Ele morreu por mim, Ele deu a sua vida para a salvação da minha alma. Eu preciso perseverar. Se você perseverar, se você lutar, se você batalhar, pode ter certeza, quando o nosso corpo domar, a nossa alma terá um encontro com Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Não é fácil perseverar, é verdade, a luta é grande, meus irmãos. Os desafios do cristão são muito grandes neste mundo. Jesus viveu aqui também, Ele também esteve neste mundo, Ele enfrentou muita luta, Ele foi odiado por muita gente. Irmãos, e sabemos que nós que estamos neste mundo também vamos ser rejeitados pelo mundo, aleluia. Vamos ser odiados por causa de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos: Jesus também foi odiado, Jesus também foi perseguido, mas Ele demonstrou o maior exemplo para nós. Ele batalhou, Ele perseverou até o fim, até o dia em que Ele foi para a cruz. Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia, Jesus que eu estou pregando nesta noite, Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou e está vivo à destra do Pai, e a qualquer momento irá vir nos buscar. E para nós subir com Ele, precisamos perseverar até o fim, aleluia. Tiago vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, aleluia. Aquele que tem fé em Jesus no seu coração, aquele que recebeu Jesus no seu coração, aquele que crê em Cristo, a prova da sua fé que ele tem em Cristo produz perseverança. Todos aqueles que têm Jesus no seu coração, todos aqueles que confessaram a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, aleluia, a fé que ele tem em Cristo produz perseverança. Todos os seguidores de Jesus, ele batalha, ele persevera, ele luta, mesmo não sendo fácil, mesmo a batalha sendo grande, ele está prosseguindo, ele está batalhando. Sabe por quê? Porque ele sabe que Cristo vive, e um dia a nossa luta vai terminar, os nossos problemas vão terminar, e nós vamos desfrutar a vida eterna com Jesus naquele dia, aleluia. Mas isso é para aqueles que perseverarem até o fim, meus irmãos. Jesus te diz para você nesta noite, aleluia, talvez a luta esteja grande, talvez você pense: meu Deus, eu não irei conseguir vencer mais, eu estou a ponto de desistir. Mas Jesus traz esta palavra para o teu coração: levante a sua cabeça, prossiga marchando, prossiga lutando, porque tem uma coisa: o teu trabalho não vai ser vão do Senhor, a luta que você está passando não vai ser vão. Sabe por quê? Porque Jesus já foi preparar um lugar para nós, aleluia.
Mas tem uma coisa, saiba de uma coisa: o mundo também rejeitou Jesus, e ele foi até o fim, ele batalhou até o fim, ele, aleluia, deu exemplo para todos nós de perseverança. Ele diz para você nesta noite: persevere, mesmo que o mundo fale palavras que te entristecem, mesmo que o mundo diga para você que você é louco, mesmo que o mundo diga para você que você não está aproveitando os desejos do mundo, os desejos da carne, mas saiba que você está lutando por um objetivo, que o objetivo é esse: você está lutando para um dia você sair deste mundo para estar na nova Jerusalém de Deus, aleluia. Aquela cidade tão linda, aquele lugar tão lindo que Jesus foi preparar para nós. Mas esses são para os escolhidos, esses são para aqueles que perseverarem, aleluia. Irmãos, o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, ele não pode desistir no meio do caminho. O servo de Deus, ele não pode desistir de fazer o bem, ele não pode se cansar de fazer o bem, já está ajudando o seu próximo, já está, aleluia, orando pelo seu irmão, mesmo passando luta, mesmo passando provação, ele tem que orar, ele tem que fazer o bem, porque Jesus não fez mal a ninguém, ele deixa, aleluia, este exemplo para nós, aleluia. Perseverar de fazer o bem. Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, aleluia. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo chega para a igreja de Galácia e ele escreve: não nos cansemos de fazer o bem, porque tem uma coisa: no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Aí, irmão, mas é tão difícil fazer o bem. É difícil mesmo. Mas se você tiver a presença de Jesus na sua vida, se você tiver o amor de Cristo no seu coração, se você verdadeiramente tem um coração convertido, entregue totalmente para Cristo, você pode fazer o bem. Você não se cansa de fazer o bem, aleluia. Mesmo te perseguindo, mesmo te fazendo mal, você está fazendo bem, você está obedecendo a palavra de Cristo. Você tem no seu coração o maior dos maiores mandamentos de Jesus, que é amar o nosso próximo, aleluia. No tempo próprio, que tempo vai ser esse? O tempo próprio. Um dia nós chegaremos no céu, aleluia. Talvez neste mundo ninguém vai nos recompensar, aleluia. Talvez neste mundo ninguém nos dará uma recompensa, mas eu quero te dizer uma coisa: no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos, se nós não recebermos este mundo, se nós não recebermos a recompensa deste mundo, quando nós chegar diante de Cristo lá nos céus, aleluia, ele irá olhar para mim e para você, para aqueles que batalharam, para aqueles que perseveraram, para aqueles que fizeram o bem até o fim. Jesus, o próprio Jesus, irá olhar para nós e vai dizer naquele dia: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, aleluia. O reino, o lugar, a cidade está preparado para aqueles que perseverarem, aleluia. Irmãos, quantas pessoas no final da sua vida ele deixa Jesus de lado, quantas pessoas no final da sua vida ele abandona o Senhor, ele abandona Cristo. Mas eu quero te dizer uma coisa: vamos ser, aleluia, um seguidor de Jesus até o fim, vamos fazer o bem até o fim, vamos perseverar até o fim, porque vale a pena, meus irmãos. Este mundo não tem nada para nos oferecer, aleluia. Este mundo não tem nada para dar para nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem, aleluia. Ele tem, aleluia, uma recompensa. A Bíblia nos diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. João vai escrever, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Presta
preste muita atenção. João, ele viu o céu, aleluia. João, ele viu a Jesus, aleluia. Ele diz: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, aleluia. João viu, meus irmãos. João viu o céu, aleluia. João viu Jesus sentado no trono. Ele viu a nova cidade. Ele viu a nova Jerusalém. Ele está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 11: aqui está a perseverança dos santos que obedecem os mandamentos de Deus e tem uma coisa: permanecem fiéis a Jesus. Aqueles que permanecem fiéis a Jesus, que perseveram até o fim, aqui está esta perseverança, aqui está essa recompensa, aqui está a nova Jerusalém que Jesus já preparou para aqueles que perseverarem, aleluia. Irmãos, Paulo escreve uma palavra muito maravilhosa em Romanos capítulo 12, versículo 11: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, aleluia. Alegrem-se na esperança. Eu creio que a igreja de Roma, os irmãos da igreja de Roma estavam desanimados, estavam tristes, mas Paulo diz: alegrem-se, aleluia. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Vamos perseverar na oração, vamos perseverar clamando, vamos perseverar buscando a Jesus, dizendo glória ao nome dele, adorando a ele, servindo a ele, aleluia, entregando a nossa vida, os nossos problemas, tudo na mão de Deus, orando, perseverando em oração, clamando, como Pedro orava, como Tiago orava, como João orava. Vamos perseverar em oração, meus irmãos, perseverem na oração, diz apóstolo Paulo à igreja de Roma, aleluia. Nós precisamos perseverar, aleluia. O que nós devemos fazer para chegar no céu é perseverar. Jesus também disse essas mesmas palavras que lemos aqui em Mateus, aleluia. Jesus disse também em Marcos: perseverem até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, aleluia. Quem quer perseverar até o fim diz glória a Deus. Quem veio nesta noite dizendo para Deus: eu quero batalhar até o fim, eu estou nessa missão, eu estou nesta peleja, e não é só por isso não, eu quero chegar até o fim, eu quero ter um encontro com o meu Senhor, aleluia. Quem vai lutar até o fim diz glória a Deus. Irmão, a luta está grande, irmão, a provação está tão grande. Não, irmão, não desista, não pare. Tem um Deus que está contigo, o Senhor Deus de Israel, aquele que fez os céus e a terra, aquele, aleluia, que criou tudo. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele nos tirou do mundo, deixamos de ser criaturas e hoje somos filhos de Deus, aleluia. É esse que te convida a perseverar, é esse que está contigo na prova, é esse que está contigo. Quando você se fecha no seu quarto, só você e Deus, você pensa: meu Deus, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém está vendo o que eu estou sentindo neste momento. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo naquele quarto você pensa que está sozinho, mas tem um Deus que está contigo, aleluia. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece o teu sofrimento. Mas tem uma coisa: naquele dia, quando nós chegarmos lá no céu, quando nós chegarmos com Cristo, Jesus, João diz em Apocalipse: porque Ele irá enxugar de nossos olhos toda lágrima, aleluia. Você que tem chorado na presença de Jesus, você que tem se humilhado e tem dito para Jesus: Senhor, o que eu fiz para passar tanta luta, o que será que está acontecendo? Jesus sofreu também, você também vai sofrer, mas tem uma coisa: se você perseverar, se você lutar, se você batalhar até o fim, quando a última trombeta tocar, pode ter certeza, você subirá ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus, aleluia. Orando, declarando lábias,
vença a batalha, meu irmão. Lute, minha irmã. Persevere na oração. Persevere na santidade. Persevere na sua doutrina. Faça a diferença. Seja a luz do mundo. Seja o sal da terra. Porque um dia você irá ver a tua recompensa. Irmãos, não é Jesus? Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, aleluia. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha, preste atenção, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Prossigo para o alvo, me esquecendo das coisas que ficaram para trás. Agora tem uma coisa, Paulo diz: prossigo para o alvo, aleluia, para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos fazer igual Paulo, vamos esquecer das coisas que ficaram para trás. Vamos esquecer da velha criatura, vamos esquecer do velho homem, da velha mulher, e vamos avançar para o alvo, vamos avançar adiante, vamos, aleluia, avançar para as coisas que estão adiante de nós, prosseguir para o alvo, para que nós possamos alcançar a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Quem quer prosseguir até o fim diz glória a Deus. Quem quer prosseguir até o fim diz aleluia. Prossiga para o alvo. Deixa o mundo para trás. Deixa as coisas do mundo para trás. E olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. E prossiga adiante. Você tem que olhar para Jesus e prosseguir adiante. Abandonando as coisas de trás. As coisas que ficaram para trás. Que fiquem para trás. Vamos olhar para a frente. Para Cristo, para o alvo, para o céu, até o dia que nós chega lá, aleluia. Vamos perseverar, meus irmãos. Quantas pessoas, até mesmo numa festa lá no Paris, tem tanta gente, e na igreja tem pouco, sabe por quê? Porque são poucos os escolhidos, aleluia. São poucos aqueles que querem seguir a Jesus. São poucos aqueles que querem, aleluia, renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar este mundo de trevas e seguir ao Senhor, e perseverar na obediência, perseverar na palavra, perseverar na santificação. É muito pouca pessoa, mas tem uma coisa: essas pessoas que Jesus irá salvar, meus irmãos. Estas pessoas que vão morar no céu, aleluia. Não vamos olhar para a maioria que estão no mundo, não vamos olhar para eles, mas vamos olhar para Cristo. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus e vamos ver aquilo que Jesus tem para nós. Ele está dizendo: aquele que perseverar, aquele que lutar, aquele que batalhar, aquele que perseverar até o fim será salvo, aleluia. Paulo vai escrever Colossenses capítulo 1, versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, aleluia. Jesus nos fortalece, meus irmãos. Muitas vezes estamos fracos, muitas vezes estamos pensando que não vamos conseguir adiante, mas a Bíblia diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, com a força da glória de Deus, com a força da glória de Cristo, nós somos fortalecidos. O que é ser fortalecido? É ser renovado, é ser restaurado, para nos prosseguir adiante e lutar até o fim, aleluia. Pedro disse em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Pedro diz: afaste-se do mal, aleluia. Ele diz para a igreja de Deus: afaste
Afaste-se do mal, afaste-se do mundo de pecado, afaste-se do homem mau, aleluia, da iniquidade do pecado, da ira, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, aleluia. Buscar a paz de Cristo, meus irmãos, com perseverança. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servidor de Jesus Cristo, ele precisa se afastar do mal, buscar a paz com perseverança, ou seja, buscar a paz do Senhor, porque somente Jesus é que tem a paz verdadeira, é somente Jesus que tem a paz duradoura, a paz que dura para todo sempre. E a Bíblia diz: buscar a paz com perseverança. Vamos perseverar, mesmo na luta, mesmo na prova. Saiba que neste momento, quando você orar, quando você clamar, quando você falar com Jesus, você irá sentir no seu coração a paz do Senhor. Você irá sentir no seu coração a visita do Espírito Santo, e você irá entender que Jesus está contigo, segurando nas suas mãos. Ele está contigo, te dando força para lutar. Então persevere. Vamos crer, vamos confiar, porque Jesus é poderoso, Ele luta por nós. Paulo diz também em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo diz a Timóteo: você tem seguido de perto, aleluia. Paulo foi um grande apóstolo de Jesus, Paulo foi um grande servo de Cristo, e ele diz para Timóteo, aleluia, você tem seguido de perto o meu ensino, você tem seguido de perto aquilo que eu te ensinei, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Irmãos, vamos, aleluia, aleluia, Jesus, fazer igual Timóteo, seguir, aleluia, esse exemplo de homem de Deus que foi apóstolo Paulo, aleluia. Paulo escreve dizendo: meus irmãos, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, aleluia. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vamos seguir a paciência, o amor, aleluia, a perseverança que o apóstolo Paulo teve, esse homem de Deus. Para encerrar essa mensagem, Paulo escreve em Romanos capítulo 15, versículo 4: por tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança, aleluia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, a maior revelação que é a Bíblia Sagrada. Tudo que foi escrito para nos ensinar, de formas que por meio da perseverança, meus irmãos, e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Vamos manter a nossa esperança em Cristo, vamos manter a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, em perseverança. Vamos lutar, vamos batalhar, vamos perseverar lutando, dizendo para nós mesmos: eu preciso chegar no céu, eu quero chegar no céu, o meu alvo é o céu, o meu destino é o céu, e é para lá que eu vou, aleluia. Vamos ter ânimo, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ensinar como fazer para lutar, para perseverar, para prosseguir. Quando nós lemos a palavra, nós somos alimentados de Cristo. E quando nós somos alimentados de Cristo, nós recebemos força para lutar, nós recebemos força para batalhar. E nós lutamos, nós prosseguimos, nós batalhamos, nós mantenhamos a nossa esperança no Senhor. Jesus disse para seus discípulos: perseverem até o fim. Serão poucos, serão muito poucos, mas aquele meu filho, aquele meu escolhido, aquela minha serva que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar, que lutar, que batalhar, que dizer não às coisas do mundo, viver em santidade no Senhor, esse
e alcançar a salvação. Que salvação é essa? Morar ao lado do Senhor, lá na glória, lá nos céus, lá na nova Jerusalém de Deus. Quem vai para lá diz glória a Deus. Quem vai subir no arrebatamento diz aleluia. Então louve e engrandeça o nome do Senhor Jesus nesta noite. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos entender a palavra de Deus, diz glória a Deus. Mais palmas para Jesus, aleluia.